Olá, meus queridos irmãos internautas, professor Pastor Jonias. O processo de formação do discípulo, lição 11, direcionada para o dia 10 de setembro de 2017, editora Betel. Texto áureo: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito, capítulo 2, versículo 11. Verdade aplicada à vida de discípulo de Jesus começa com o novo nascimento e continua em crescimento e vitalidade espirituais até alcançar a estatura completa de Cristo. Texto de referência: Tito, capítulo 2, versículo 11 a 14. Meu querido irmão internauta, nesta lição nós vamos ver como Paulo escreveu: estamos em Cristo após ouvirmos o anúncio do Evangelho. Crer e passar a viver, guiados pelo Espírito Santo. Efésios 1 e 13. Ninguém se torna um discípulo sem a ação de Deus e uma resposta humana. Vamos ver nesta lição que Deus age através do Espírito Santo e nós temos uma resposta ao Espírito Santo. Tomamos uma atitude e passamos a ser discípulo a partir do momento do novo nascimento. É o passo inicial. A importância dos primeiros passos. O início da jornada cristã se dá quando a pessoa nasce de novo. Nascer de novo é a condição para ver e entrar no reino de Deus. João 3, de 3 e 5. Vamos ver nos subpontos esta realidade. É preciso nascer de novo, a grande salvação, a realidade e gravidade do pecado. É preciso nascer de novo. Quando Jesus teve uma conversa com Nicodemos, ele estabeleceu que o ato de nascer de novo é condição indispensável para entrar no reino dos céus. Na linguagem de João 3, de 3 a 8, esta grande obra procede de Deus. Filhos nascidos não do sangue, não nascemos da vontade da carne, da vontade do homem, mas da vontade de Deus, através da regeneração. Ou seja, é um novo nascimento e nós somos novas criaturas. É preciso nascer de novo. No subponto 2, a grande salvação. E aqui nós vamos ver os três aspectos da salvação. E a salvação é realizada através de Cristo. É um ato de amor. O Senhor entregou o seu próprio Filho para que nós fôssemos salvos. E aí nós temos o texto áureo da Bíblia Sagrada: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós vamos ver aqui os três aspectos da salvação: a justificação, a santificação e a regeneração. E especialmente aqui, neste aspecto, nós vamos centrar a regeneração, que é o ato de nascer de novo. Passamos por uma transformação. Isso começa quando nós temos um encontro com Cristo. E o Espírito Santo é o agente responsável para inocular em nosso ser este desejo de nascermos de novo, de sermos novas criaturas, passarmos de um estágio para outro, de sermos filhos de Deus. A realidade e gravidade do pecado. Aqui entra um elemento que é obstacularizador da nossa entrada no reino dos céus. A realidade do pecado nos dias atuais está bastante evidente. O homem se tornou escravo do pecado e dos prazeres. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. João 8,34. O pecado em si traz várias gravidades na vida do homem. O coração natural é enganoso e perverso, como descreve o profeta Jeremias em seu livro. Enganoso é o coração acima de todas as coisas e gravemente enfermo. Quem o poderá conhecer? Jeremias 17:9.
a natureza mental e moral é corrupta. Gênesis 6, 5, 12, capítulo 8, versículo 21. Romanos 1, 19 a 31. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Romanos 8, 7 e 8. O pecador é escravo do pecado. Romanos 6, 17 e também 7 e 5. Ele é controlado pelo príncipe do poder do ar. Efésios 2, 2. Está morto em transgressões e pecado, e é digno da ira. Efésios 2, 1 e também 2 e 3. Esta é a realidade e as gravidades que o pecado traz para o homem. A realidade e gravidade do pecado. É um elemento que obstaculariza. É algo que intercepta a nossa trajetória, nos torna escravos. Nos registros bíblicos podemos inferir ou tirar por conclusão que ninguém jamais entrará no reino dos céus porque o pecado obstaculariza, a não ser que entre o elemento removedor deste obstáculo, que é Jesus Cristo, através do seu sacrifício, derramando o seu sangue por nós. Na segunda parte da lição, Deus tomou a iniciativa. Sempre Deus toma a iniciativa. Ele vai na dianteira. Ele procura o homem. Sempre procurou. É uma realidade bíblica o fato de que só conhecemos a Deus porque Ele quis se revelar. Bem como só é possível ao ser humano ter comunhão com Ele porque primeiro Ele se aproxima de nós e nos chama. Gênesis 3, 9, João 1, 14. É Deus quem toma a iniciativa. Quando o homem pecou, lá no livro de Gênesis, no Éden, Deus tomou a iniciativa, foi procurar o homem. O homem se escondeu dele, mas Deus procurou o homem. E Deus se revelou ao homem através de Jesus Cristo e procurou uma válvula de escape para o homem em Jesus Cristo. E nós vamos ver aqui nos subpontos a manifestação da graça, a fé que salva, a obra da regeneração. A manifestação da graça. A graça como? E vamos ver aqui a etimologia da palavra graça, que vem da palavra hebraica ased e do termo grego charis, cujo sentido mais comum é o de favor imerecido que Deus concede ao homem por seu amor, bondade e misericórdia. Quer dizer, é um favor não merecido. A partir desta conceituação podemos ver a graça comum pela qual Deus dá aos homens as estações do ano, o dia, a noite, a própria vida, ou seja, todas as coisas. Atos 17, 25, parte B. A graça salvadora, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Está à disposição de todos os homens, mas só é alcançada por aqueles que creem em Deus e aceitam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Por intermédio dela, Deus salva, justifica e adota o pecador como filho. João 1 e 12. Nós somos inseridos na família de Deus pela graça, ou seja, por este favor não merecido. Graça justificadora e regeneradora. A graça de Deus é a fonte da justificação do homem. Quer dizer, fomos justificados. O que é isso? É um dos aspectos da salvação, a justificação. E é o ato de Deus declarar-nos justos, mesmo sendo nós pecadores. E a justificação pela graça que nos torna, ou que se faz justo, é porque Cristo morreu por nós. E sendo nós pecadores, não seríamos jamais merecedores de salvação. Mas em Cristo somos justificados. É a justiça nossa, Jesus Cristo. Então a manifestação da graça. A graça de Deus é a fonte da nossa justificação. A fé que salva. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Hebreus 11, 1.
Para alcançarmos a salvação é preciso termos fé, ou seja, acreditar que podemos alcançá-la, porque sem fé não agradamos a Deus. Aquele que se aproxima de Deus tem que ter fé para saber que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Cristo realizou a salvação do homem ao morrer na cruz do Calvário. A fé é a atitude mediante a qual o homem abandona toda confiança em seus próprios esforços para obter a salvação, quer sejam ações de piedade, de bondade, ou seja, lá o que for. É a atitude de completa confiança em Cristo, de dependência exclusiva dele a respeito de tudo quanto está envolvido na salvação. João 3,16, que é o texto principal da Bíblia Sagrada. A fé é a única maneira de alguém receber a salvação. A fé em Jesus Cristo nos torna justificados, como o apóstolo Paulo nos relata em seus escritos aos Gálatas, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da carne, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Gálatas 2,16. A fé aqui é um elemento indispensável para visualizarmos as ações de Deus em prol da humanidade, em favor nosso, para visualizarmos as providências de Deus em Jesus Cristo, as promessas desde o Éden até ao Apocalipse. A fé é o firme fundamento, é a estrutura base, é a mola propulsora que movimenta toda a maquinaria da espiritualidade. No terceiro subponto, a obra da regeneração. E aqui nós vamos ver um dos aspectos da salvação. A regeneração é o ato divino que concede ao pecador que se arrepende e que crê uma vida nova e mais elevada mediante a união pessoal com Cristo. O Novo Testamento descreve a regeneração da seguinte forma: nascimento. Deus Pai é quem gera, e o crente é nascido de Deus. 1 João 5,1. Nascido do Espírito, João 3,8. Nascido do alto, João 3, de 3 a 7. Purificação. Deus nos salvou pelo lavar regenerador. Tito 3 e 5. A alma foi lavada completamente das impurezas da vida pregressa, recebendo novidade de vida, experiência simbolicamente expressa pelas águas do batismo. Atos 22 e 16. Então, a obra da regeneração, que é o ato divino que concede ao pecador que se arrepende e que crê uma vida nova. Aleluia. No momento que nós tomamos uma atitude e aceitamos Cristo, a obra do Calvário se instaura em nós e nós passamos a ter uma vida nova. Novos passos. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Novas atitudes. Novo proceder. Caminhamos uma vida na vontade de Deus. A estrada retilínea, norteada pelo Espírito Santo. Tudo fica para trás. E nós seguimos uma jornada nos moldes da palavra, guiados pelo Espírito e lavados pelo sangue de Jesus Cristo, com a indumentária branca, agradando a Deus. É a coisa mais bela que pode existir debaixo do sol. A terceira parte e última, participação humana. Veja a célebre frase do teólogo Agostinho: Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. No Evangelho de João 3,16 encontramos: para que todo aquele que nele crê. Então, aqui traz embutido o sentido de atitude de quem recebe o chamamento. Deus
age em nós, mas nós precisamos reagirmos e aceitarmos aquilo que Deus nos propicia. E aí vem a participação humana. É como se fosse um feedback, uma retroalimentação. Deus dá e quer receber de volta a nossa atitude de mudança. Vamos nos subpontos ver isto. A necessidade do arrependimento, a necessidade da submissão à permanente batalha espiritual. A necessidade do arrependimento. O arrependimento é o primeiro passo a ser dado para se mudar a vida ou de vida. É o reconhecimento que somos pecadores e necessitamos mudar nosso viver e nossas atitudes. Quando um pecador se arrepende, há grande alegria no céu. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15:7, palavras do Mestre Jesus. O arrependimento consiste de uma radical transformação de pensamento, atitude e direção, abandonar o pecado e voltar-se para Deus e seu serviço. Atos 3:19. E aqui nós temos farta referência bíblica. O arrependimento é uma revolução naquilo que mais é determinativo da personalidade humana, sendo reflexo da consciência, da radical mudança operada pelo Espírito Santo pela ocasião da regeneração. Nada é mais relevante a nossa situação em relação a Deus do que nosso pecado e a salvação para a qual o arrependimento se dirige. É a salvação do pecado. A necessidade de arrependimento como uma condição da salvação é claramente escrita no testemunho bíblico. Nosso Senhor, de início ao seu ministério público com a mensagem, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4:17. Um de seus anúncios finais antes da ascensão foi que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Lucas 24:47. Então, a necessidade do arrependimento. Sem arrependimento, não há salvação. É necessário que o homem reconheça o seu estado de pecaminosidade, reconheça o seu estado de distanciamento de Deus, se regenere para que possa ser salvo. O arrependimento é o elemento no subponto 3.2, a necessidade da submissão. A vida de discípulo de Jesus tem que ser totalmente submissa a Deus. O discípulo tem que se submeter à vontade de Deus, deixar que o Senhor domine sua vida. O discípulo tem que ser submisso aos líderes e pastores. Obedecei a vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas como quem há de prestar contas delas, para que façam com alegria e não com gemido, e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Hebreus 13:17. Submissão ao Senhor é importante para que o Espírito Santo possa operar em nossa vida do discípulo. Porque nos dias atuais vivemos no meio de uma geração incrédula e desobediente. É preciso renunciar para viver neste presente século, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Gálatas 1:4. Sem essa submissão a quem? A Jesus Cristo, aos nossos líderes religiosos, aos pastores. E nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas desprezam as orientações
dos pastores e muitas denominações e vertentes que até não acreditam em pastores e que pastores não devem ser considerados em virtude da leviandade, das maldades que muitos praticam. Mas não podemos generalizar o específico, pegar casos isolados e generalizar e tirar a participação dos pastores com os nossos líderes que nos orientam em meio ao mundo tão macabro e tenebroso que nós vivemos. Os pastores velam pelas almas, pelas ovelhas, em tempos difíceis, orando, orientando espiritualmente, velando. Então desempenham um papel de suma importância no encaminhamento do reino dos céus. É necessário se ter submissão. E o último subponto, a permanente batalha espiritual. Bom, após o novo nascimento, o discípulo começa a enfrentar uma batalha espiritual. E aqui nós vamos ver que essa batalha é travada porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6 e 12. É uma batalha na qual não podemos lutar desarmados. Temos que usar nossas armas espirituais para combater o inimigo de nossas almas. E aqui é dado o texto bíblico e as armas. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, é uma arma, e vestido a couraça da justiça, outra arma, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, outra arma, tomando sobretudo o escudo da fé, outra arma, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, daí, e a espada do Espírito, que é a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, Efésios 6, 14 e 17. Nessa batalha o discípulo tem que estar com sua vida consagrada ao Senhor para não se embaraçar com as coisas desta vida. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. 2 Timóteo 2 e 4. Esta é uma batalha que não estamos sós, pois o anjo do Senhor sempre está conosco. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34 e 7. Essa batalha travada nos termos bíblicos, no cômpito geral bíblico, nós vamos ver quando Davi matou 3 inimigos, um leão, um urso e o gigante Golias. Aquilo é representativo. Na tipologia bíblica, o urso é o mundo, o leão é Satanás e o gigante Golias é a nossa própria carne. Então nós temos esses inimigos. É contra esses inimigos que nós vamos travar as batalhas. Constantemente, desde o nosso novo nascimento, quando aceitamos Jesus como Salvador. Vamos enfrentar esses inimigos, estes elementos rivalizadores que tentam obstacularizar a nossa caminhada. E o mais feroz é a nossa própria carne. Então, que belíssima lição, meu caríssimo irmão, internauta. Nós podemos tirar aqui lições de suma importância para a nossa caminhada espiritual, a nossa trajetória. Assim é o início da caminhada cristã. A pessoa ouve a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo age e ela reconhece que Jesus Cristo é o Salvador. A partir daí, se submete ao seu senhorio, ou seja, fica debaixo da autoridade, ou seja, do senhorio de Cristo. É uma nova criatura, nascida de novo, e a pessoa agora pode viver a vida do discipulado. Agora sim, você é o discípulo. Começa lá no novo nascimento, quando você aceita Jesus e você está num constante aprendizado. Passa pelas raias dos 3 aspectos da salvação: frutificação, santificação e regeneração, que é a mudança radical. E você enfrenta
a batalha. Batalhas desafiadoras contra inimigos ferozes. E vimos nessa lição os inimigos, vimos as armas que precisamos manuseá-las para poder desfechar ações que possam rechaçar estes inimigos. Que Deus nos abençoe.